A persistência não é apenas uma força de vontade bruta, é a única resistência real contra a entropia do fracasso que consome a maioria dos projetos humanos antes que eles floresçam. Muitas pessoas iniciam jornadas com entusiasmo vibrante, mas abandonam o caminho quando a gratificação imediata deixa de aparecer e o esforço diário se torna tedioso, ignorando que o sucesso nada mais é do que o acúmulo de tarefas repetitivas executadas com uma convicção inabalável. Se você permanecer comigo pelos próximos instantes, entenderá que o ponto de ruptura entre quem alcança o objetivo e quem desiste é onde reside o maior segredo que Napoleão Hill descobriu em décadas de estudo sobre os homens mais ricos e influentes de seu tempo. Deixe seu amém nos comentários e se inscreva agora, porque o que vamos analisar hoje vai exigir que você recalibre a forma como enxerga as dificuldades do seu cotidiano. Olhar para o sucesso como um evento súbito, um golpe de sorte ou uma iluminação repentina é um erro crasso que tem mantido milhões de pessoas presas na mediocridade, quando a Bíblia e a observação da vida prática concordam em um ponto central. A constância é a moeda de troca do conquistador. A Escritura ensina que quem é fiel no pouco também será colocado sobre o muito. E essa fidelidade não é um estado emocional, mas a habilidade de continuar agindo quando a motivação já evaporou. Enquanto o mundo busca atalhos, quem estuda a fundo os princípios que governam o progresso, percebe que existe uma lei da paralisia que atinge o homem justamente quando o alvo está mais próximo. Muitos desistem exatamente quando a pressão aumenta, sem saber que o estágio anterior ao rompimento é invariavelmente o momento de maior tensão e resistência. É a resistência do ar que permite o voo, e é a resistência das circunstâncias que exercita o caráter necessário para sustentar o que se pretende construir. Existe um abismo invisível entre quem tem apenas o desejo ardente e quem possui a determinação de seguir até a conclusão. E o motivo pelo qual poucos aguentam ouvir e processar essa verdade é que ela retira a responsabilidade dos fatores externos e a devolve inteiramente ao indivíduo. Não é sobre talento inato, nem sobre contatos influentes. É sobre a capacidade de manter o foco mental quando a evidência física diz que nada está mudando. Quando Napoleão Hill detalhou a ideia do Mastermind, ele não estava propondo apenas uma reunião de pessoas bem-sucedidas, mas a criação de uma inteligência compartilhada, uma unidade de propósito que se alinha perfeitamente com a sabedoria de que, onde dois ou mais estão reunidos em um mesmo espírito, as barreiras que pareciam intransponíveis começam a ceder. O perigo real que destrói a ambição é o ócio criativo mal direcionado, onde a mente, sentindo a escassez de progresso, começa a buscar razões lógicas para interromper o plano original, disfarçando o medo do fracasso com vestes de prudência ou sensatez. Precisamos confrontar a ideia de que o sucesso exige o atropelo dos valores cristãos, pois ao analisarmos as trajetórias dos maiores realizadores da história, observamos que aqueles que prosperaram e se mantiveram sãos foram os que ancoraram suas ações num propósito superior, compreendendo que a vida é curta demais para ser desperdiçada em dúvidas voláteis. Refletindo sobre a natureza da perseverança, vemos que ela não é apenas aguentar o peso, mas transformar o peso em combustível. Da mesma forma que a pressão das profundezas do oceano cria diamantes a partir de depósitos comuns, as pressões que você enfrenta hoje estão, na verdade, moldando a estrutura necessária para a responsabilidade que virá amanhã. É desconfortável, e é exatamente por isso que a maioria não aguenta o processo até o fim. O medo de que o esforço não seja validado pelos resultados imediatos cria uma cegueira espiritual e pragmática, impedindo o homem de ver que o não ou a demora
fazem parte do preparo. A história está cheia de inventores, líderes e homens de fé que foram marginalizados em seus dias, justamente por ignorarem o barulho dos críticos e a lentidão do tempo, focando exclusivamente no padrão de excelência que haviam internalizado. Se você quer que sua vida mude de direção, pare de procurar a chave do sucesso no próximo livro de dicas rápidas ou na próxima promessa de enriquecimento sem causa. A mudança real acontece no silêncio da disciplina, quando você escolhe fazer o que prometeu a si mesmo que faria, mesmo que ninguém esteja olhando e mesmo que você não sinta a mínima vontade de continuar. Existe uma passagem, um princípio contido nas entrelinhas da experiência humana descrita nas Escrituras, que nos lembra que aquele que perseverar até o fim será salvo. E se aplicarmos esse princípio ao campo da realização pessoal, descobrimos que a salvação do seu projeto de vida está na sobrevivência à sua própria inércia. O inimigo comum de todos nós não é a falta de recursos, mas a fragmentação da atenção e a dispersão das energias em uma dúzia de direções opostas, esperando que, por algum milagre estatístico, um dos caminhos ofereça o triunfo. A mente focada, quando alinhada com a honestidade da palavra de Deus, não admite o desvio de rota por causa de um obstáculo temporário. Pelo contrário, o obstáculo torna-se o sinal de que o caminho está correto. Pois todo avanço significativo na história da humanidade encontrou forte resistência no início. Analise a própria vida dos profetas. Eles foram frequentemente pressionados a abandonar sua mensagem por medo, por solidão e pela aparente falha de suas profecias a curto prazo. Mas aqueles que se mantiveram firmes na fonte viram o propósito cumprir-se com uma clareza que anos depois pareceria inevitável. É curioso notar como a psicologia moderna, ao estudar o fenômeno da resiliência, apenas reembalou o que o apóstolo Paulo já escrevia aos Gálatas sobre não cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio se colheria caso não houvesse o desfalecimento. O desfalecimento é o ponto onde o vencedor e o vencido se separam. Enquanto o vencido racionaliza sua desistência como sendo uma decisão inteligente de seguir outros rumos, o vencedor usa o cansaço apenas como uma métrica para saber que a carga está sendo carregada corretamente. Para que você compreenda o nível de profundidade exigido, considere as metas que você estabeleceu nos últimos 12 meses. Quantas delas foram abandonadas na primeira semana de desânimo? Quantas delas sofreram ajustes constantes, não para melhorá-las, mas para torná-las mais fáceis de serem abandonadas? A verdade é que a autossabotagem começa com uma pequena concessão, um diálogo interno que diz que amanhã eu compenso, sabendo muito bem que o amanhã é apenas um cemitério de planos não realizados. A mudança de vida não virá por algo externo, mas pela restauração da sua autoridade sobre as suas próprias escolhas diárias, eliminando a dependência do humor ou da motivação para cumprir aquilo que foi determinado. Quando você remove a possibilidade de desistência do seu dicionário de opções, você obriga sua mente a encontrar soluções criativas para os problemas que antes serviam apenas como justificativa para parar. É aqui que o exercício da fé encontra o exercício da inteligência. Não existe contradição entre preparar-se com diligência e confiar nos resultados, pois a providência trabalha através de mãos que não param de trabalhar. Temos o hábito detestável de idolatrar o resultado final, enquanto detestamos o processo necessário para chegar lá, como se fosse possível colher sem ter passado pelo rigoroso período de plantio e cultivo que exige o cuidado diário debaixo de sol e chuva. O que Hill tentou comunicar, através de sua análise dos grandes líderes, é a noção da persistência baseada na fé,
Uma forma de saber que o alvo será atingido antes mesmo que os olhos consigam enxergá-lo. Essa visão é o que sustenta um homem quando as circunstâncias ao seu redor gritam que ele está perdendo tempo. Observe como a maioria das pessoas se perde em detalhes técnicos sobre o como fazer, enquanto esquecem do quem deve ser o executor. A excelência não é uma técnica que se adquire em um curso de final de semana. É uma característica intrínseca de alguém que não aceita entregar algo menos do que o melhor possível. Esse é o diferencial dos grandes. O custo não é o tempo nem o esforço, é o desapego total à necessidade de ser compreendido ou aplaudido pelos que estão assistindo do lado de fora, julgando a caminhada sem nunca ter dado um passo nela. O contraste entre a vida que você tem e a que você deseja é composto apenas pela soma das suas escolhas tomadas no ápice do cansaço. É fácil ser produtivo em uma manhã de segunda-feira com o café fresco e a agenda vazia, mas a vida real é medida pelo que você faz numa tarde chuvosa de quinta-feira, quando o cansaço acumulado convida ao descanso que termina em despropósito. Napoleão Hill notou uma recorrência quase mística na trajetória daqueles que alcançaram posições de destaque. Todos eles passaram por um ponto de desespero, onde a lógica ditava a entrega, e todos eles ignoraram a lógica em favor de uma convicção interna. Essa é a fronteira final da mudança pessoal. Enquanto você permitir que o ambiente dite sua temperatura emocional, você será refém dos eventos. Quando você decide que o seu ritmo será pautado pela sua decisão, o ambiente se torna apenas um cenário onde sua vontade se manifesta. A grande maioria, porém, prefere viver como folha ao vento, reclamando da tempestade, enquanto poderia estar utilizando a força do ar para impulsionar suas próprias asas em direção ao plano de vida que lhes foi proposto. Considere a natureza do próprio tempo. Você não tem infinitas chances de corrigir o curso da sua história. A cada pôr do sol, uma oportunidade de construção é enterrada. E se você não tem a coragem de ser o arquiteto da sua própria existência, alguém o fará por você, tratando sua vida como uma mercadoria ou um mero adereço em um plano maior. Muitos receiam o preço dessa mudança, o preço de ter de enfrentar a si mesmo no espelho e reconhecer onde houve negligência, onde houve preguiça disfarçada de descanso e onde a falta de fé impediu os primeiros passos. Mas se você observar os ciclos de sucesso, verá que eles são precedidos por momentos de purificação, onde tudo o que era supérfluo, vaidoso ou fútil é removido para que o que sobra seja capaz de sustentar o peso da responsabilidade alcançada. Se você quer ser algo novo, terá de deixar para trás o que você foi até hoje, pois o seu eu de ontem é o maior obstáculo para a pessoa que você foi chamado para ser amanhã. O processo é doloroso porque toda mudança profunda é acompanhada de uma morte simbólica. Algo antigo precisa perecer para que a semente do novo encontre espaço para germinar com vigor. A sabedoria bíblica ressoa com a experiência prática dos grandes realizadores, quando afirma que o ferro precisa ser afinado pelo ferro, assim como a alma humana precisa das adversidades para ser aprimorada em sua capacidade de discernimento e ação. Não peça uma vida mais fácil, peça uma capacidade maior de suportar a tensão, pois é na tensão que se gera a energia vital para o movimento contínuo rumo à excelência. Toda vez que você evita o desconforto, você subtrai um pouco da sua estatura moral e da sua capacidade futura de governar o que Deus lhe confiou. Neste exato momento, você se encontra diante de uma bifurcação, e a decisão de continuar ouvindo estas palavras não é apenas um exercício de curiosidade intelectual, mas um teste de sua própria capacidade de atenção sustentada, um dos recursos mais escassos e valiosos na economia global. Se você chegou até aqui, saiba que a jornada está apenas começando
e que o que está sendo exigido não é uma sobrecarga de informações, mas um ajuste simples e radical na sua perspectiva sobre o fracasso, a perseverança e o valor da persistência inabalável diante de um objetivo claro. Muitos acreditam que o sucesso é uma linha reta, uma sequência lógica de decisões acertadas que culminam em uma vitória inevitável, mas a realidade observável é que a maioria das grandes conquistas nasceu justamente nos escombros de planos que falharam completamente. O que separa o observador comum daquele que efetivamente molda o próprio destino é a forma como cada um processa os momentos de estagnação. Enquanto um desiste ao sentir a resistência do ambiente, o outro reconhece na pressão o combustível necessário para romper barreiras que, até então, pareciam intransponíveis. Existe uma lei invisível que transita entre a filosofia do esforço consciente e as verdades que sustentam a resiliência humana, que dita que nenhum edifício é mais sólido do que os seus fundamentos ocultos. Você está acostumado a admirar a fachada, o brilho da entrega, o topo da montanha, mas o verdadeiro teste, aquele que poucos conseguem atravessar, ocorre nos vales silenciosos, onde não há aplausos, não há reconhecimento imediato e a dúvida sussurra que todo o seu empenho é em vão. Considere a natureza do investimento, não apenas financeiro, mas de tempo e energia psíquica. Aqueles que buscam resultados rápidos ignoram que a antecipação de uma colheita sem o devido preparo do solo é uma armadilha intelectual. Imagine um agricultor que, impaciente pela pressa moderna, decide desenterrar a semente todos os dias para verificar se ela germinou, apenas para constatar que, ao interromper o processo natural de incubação, ele inviabilizou a vida que ali se formava. Com a sua vida, não é diferente. O desespero por respostas imediatas é um sintoma claro de quem ainda não compreendeu que o valor do processo não reside na rapidez, mas na qualidade da transformação que ocorre enquanto você espera. A paciência, longe de ser uma fraqueza ou uma atitude passiva, é a forma mais elevada de estratégia, pois exige um autocontrole absoluto sobre a mente. Ela te impede de tomar decisões baseadas na escassez e direciona seu foco para a construção de ativos duradouros, sejam eles conhecimentos, caráter ou o tipo de disciplina inabalável que atrai oportunidades mesmo nas crises mais profundas. Existem padrões repetitivos na história de homens e mulheres que transcenderam suas limitações originais para criar legados memoráveis. Quase todos compartilham um elemento comum: uma desobediência crônica à mediocridade. Não se trata de uma rebeldia contra figuras de autoridade, mas de uma recusa absoluta em aceitar o padrão de vida que a maioria considera aceitável ou confortável. Essa visão não é cômoda e, frequentemente, ela te isola, pois, à medida que você eleva o padrão das suas demandas pessoais, as pessoas que preferem a zona de conforto sentirão o peso do seu progresso como uma afronta pessoal. É um mecanismo de defesa coletivo. Sempre que alguém decide subir um degrau, os que ficam no térreo tentam puxar essa pessoa de volta, muitas vezes disfarçando essa tentativa em críticas sob a máscara da prudência. Você precisa aprender a filtrar quem merece o seu silêncio e quem merece o seu conselho, pois a sua produtividade mental está diretamente ligada à qualidade das conversas que você mantém. Não apenas com os outros, mas com os pensamentos que você permite que ecoem dentro da sua própria cabeça. Observe como o medo, este instinto arcaico, opera para manter você estagnado sob o pretexto de mantê-lo seguro. Toda vez que uma oportunidade exige que você se coloque em um estado de vulnerabilidade, o seu sistema nervoso dispara sinais de alerta, não porque haja um perigo real de morte, mas porque o seu cérebro de sobrevivência prefere o familiar,
mesmo que seja doloroso, ao desconhecido, ainda que este prometa prosperidade. Superar isso não significa anular o medo. Seria impossível e, francamente, irracional, já que o medo serve como um sensor de risco, significa aprender a agir apesar dele. Trate o medo não como um sinal de pare, mas como uma bússola que indica exatamente onde você precisa investir sua atenção para crescer. Se uma ideia te dá um frio na espinha ou gera um desconforto intelectual, é muito provável que ali resida a chave para o próximo nível de sua evolução pessoal. A grande maioria das pessoas morre sem jamais ter explorado o próprio potencial, simplesmente porque deixaram que o conforto fosse o seu carcereiro, convencendo-se de que a segurança que buscam é real, quando na verdade é apenas uma estagnação pintada com cores de estabilidade. O sistema em que vivemos foi desenhado para gratificar o curto prazo. A dopamina rápida, a solução instantânea para problemas que, na sua essência, são crônicos. A publicidade, o entretenimento digital e a estrutura das redes sociais fomentam uma mentalidade de gratificação imediata que, quando aplicada às suas ambições de longo prazo, torna-se um veneno paralisante. Por que esperar 10 anos por um sucesso consolidado, se você pode buscar a aparência de sucesso hoje? É aqui que a maioria cai. É aqui que você perde a batalha, não pela falta de capacidade, mas pela falta de direção e pela incapacidade de sustentar o sacrifício enquanto os resultados ainda não se manifestaram. O seu compromisso deve ser com a melhoria diária, aquela regra do 1%. Onde você se torna, dia após dia, um pouquinho melhor, mais sábio, mais capaz do que era 24 horas atrás. Essa acumulação parece invisível no curto prazo, mas, ao longo de anos, ela se torna uma força composta impossível de ser ignorada pelos seus pares e pelo próprio mercado. Perceba que a economia do mundo não valoriza o esforço bruto. Ela valoriza a competência que produz resultados escaláveis. Muitas pessoas trabalham exaustivamente, carregam fardos pesados e ainda assim terminam a vida no mesmo patamar financeiro e intelectual em que começaram. O motivo? Elas focam no esforço e não no valor. Se o que você faz pode ser facilmente substituído ou automatizado, a sua remuneração será sempre precária. Você precisa transitar da mentalidade de operário, que troca horas por centavos, para a mentalidade de arquiteto, que desenha sistemas, cria soluções e assume riscos que a maioria prefere terceirizar. Isso exige, inevitavelmente, que você dedique tempo ao estudo daquilo que não está sendo discutido nas rodas sociais triviais. Enquanto todos se ocupam com o ruído informativo da atualidade, mergulhe naqueles princípios perenes que governaram o sucesso humano desde a antiguidade e que continuarão vigentes daqui a 100 anos. Quem compreende a lógica por trás de eventos previsíveis domina o seu próprio destino. Existe um detalhe, muitas vezes ignorado até pelos mais dedicados, sobre a natureza da energia pessoal. Você tem uma cota limitada de atenção diária, e o uso dessa cota define se você terminará o dia próximo do seu objetivo ou apenas mais cansado e distraído. Grande parte da sua fadiga não é física. Ela é o resultado direto de 1000 microdecisões inúteis que você toma todos os dias, drenando a clareza necessária para os problemas complexos. Ao decidir o que você vai ignorar, o que você vai descartar e onde você vai focar o seu olhar, você está economizando a bateria do seu raciocínio. A disciplina, portanto, não é sobre se forçar a fazer coisas que você odeia, mas sobre proteger o ambiente mental onde suas melhores ideias habitam. Quando você blinda a sua mente contra a poluição das opiniões alheias e o imediatismo das distrações, você libera uma capacidade de processamento que estava latente, esperando por uma ordem direta.
O problema não é a falta de recursos, é a dispersão constante do seu foco. Se você está sentindo a gravidade destas palavras, talvez seja porque o seu subconsciente reconhece que, dentro de você, existe uma capacidade de realização muito superior ao que você demonstrou até aqui. Essa inquietação não é ruim. Ela é o seu guia. Ela é o sinal de que o seu lugar não é onde você está agora. O desconforto que você sente ao ouvir isso não é uma crítica, é um chamado. A vida de mediano, aquela que é aceita pela sociedade como norma de conduta, tem um custo invisível altíssimo. O preço de se tornar obsoleto diante da própria história. Quando você chega ao final do caminho, o que menos pesará serão os erros que você cometeu ao tentar algo grandioso, mas sim as vezes em que você teve medo de arriscar por causa do julgamento de quem não tinha nada a ver com a sua vida. Este é o momento de estabelecer uma nova aliança com o seu propósito. Não se trata de uma promessa vazia, mas de um redirecionamento de prioridades, uma purificação do que você tolera em si mesmo. O sucesso, na sua forma mais verdadeira e sustentável, é um subproduto de quem você se torna no processo de buscá-lo. Não faz sentido almejar um resultado de alto nível se você mantém a mentalidade, as crenças e os hábitos de uma pessoa comum. A biologia e a psicologia convergem para o mesmo ponto. A sua estrutura externa é um reflexo fiel da sua arquitetura interna. Se você deseja alterar a sua realidade, pare de tentar mudar o que está do lado de fora, antes de consertar os parafusos da sua própria estrutura de crenças. O que você acredita ser impossível é, frequentemente, apenas uma barreira imposta pelo seu histórico de experiências passadas, e não por uma limitação real das suas habilidades. Quantos portais você já cruzou na vida, olhando para trás e percebendo que o monstro que te impedia de passar não passava de uma sombra provocada pela sua própria insegurança? O seu passado serve apenas como referência de dados, não como uma sentença final para o seu futuro. Você detém a liberdade de reescrever a narrativa a cada novo sol que surge. Observe que cada ser humano possui um filtro de realidade condicionado pelo ambiente, pela educação e pelas feridas que acumulou. A maioria passa a vida inteira operando dentro desse filtro limitado, tomando decisões que apenas reconfirmam as mesmas falhas de sempre. Para romper esse ciclo, você precisa de uma dose de honestidade brutal consigo mesmo. Pergunte-se, com total sinceridade, quantas vezes eu sabotei o meu próprio progresso por medo de não ser bom o suficiente? A resposta a essa pergunta é o início da sua libertação. O medo de ser julgado, o medo de fracassar e a necessidade desesperada de aprovação são as algemas que mantêm os talentos natos presos em vidas de descontentamento silencioso. Quando você decide, categoricamente, que a aprovação alheia é irrelevante frente ao cumprimento do seu potencial, algo muda na sua frequência. Você começa a tomar decisões mais rápidas, mais assertivas e, acima de tudo, mais alinhadas com quem você deseja se tornar a longo prazo. Isso é ter autoridade sobre o próprio caminho. Toda grande realização humana iniciou como um pensamento isolado, uma ideia que parecia absurda para a maioria e que exigiu um esforço sobre-humano para ser trazida à realidade. As ferramentas para que você alcance o que deseja já estão à sua disposição. O que separa o sucesso do esquecimento é apenas a execução implacável e a resiliência para não retroceder diante das intercorrências naturais da jornada. Se a porta não abre, você não se sente fracassado e se recolhe. Você procura a janela ou a parede ou cria um novo caminho. A tenacidade é a moeda corrente de quem vence. Enquanto o mundo se distrai com debates inúteis e entretenimento volátil, você está construindo algo que resistirá ao teste do tempo. Lembre-se,
O que é feito com clareza de intenção e dedicação absoluta não pode ser detido pela mediocridade do ambiente. A sua persistência, quando aliada a uma estratégia refinada, é a única força capaz de dobrar a realidade em direção aos seus sonhos mais ambiciosos. Aqueles que abandonam o barco na primeira tempestade nunca chegam a ver a bonança, enquanto os que permanecem no leme, ajustando as velas a cada rajada de vento, são os únicos que alcançam terras que ninguém mais teve a audácia de explorar. A capacidade de manter o foco quando a pressão aumenta não é um dom herdado. É um músculo que se atrofia na ausência de resistência e se fortalece na tempestade. Imagine um indivíduo que decide, sob o rigor da lógica, empreender um projeto de mudança radical em seu estilo de vida profissional e pessoal. Ele desenha a rota, antecipa os obstáculos e inicia o movimento. No entanto, o que a teoria não explica é o peso do cotidiano. As críticas veladas, o cansaço acumulado e a sedução do conforto imediato agindo como uma gravidade invisível. Se você já se sentiu prestes a desistir apenas porque a recompensa parece demorar demais, saiba que essa é a etapa exata onde 99% das pessoas que abandonam seus propósitos se encontram. Eles param porque confundem o processo de maturação do sucesso com uma falha de trajeto. O diferencial daqueles poucos que consolidam resultados extraordinários reside na habilidade de dissociar a autovalorização dos resultados temporários. Se uma tentativa não prospera, o indivíduo comum entende que ele é um fracasso. O indivíduo de elite entende que o método foi apenas mal direcionado. Essa pequena mudança de perspectiva é o que impede que o desânimo se torne paralisia. Existe um poder oculto na capacidade de se observar de fora, como se você fosse um mentor da sua própria trajetória. Ao monitorar seus impulsos, você detecta o momento preciso em que a preguiça tenta se disfarçar de pausa merecida e consegue, com um simples movimento mental, retomar o curso com ainda mais determinação. Não se engane, a batalha não é contra fatores externos, mas contra a sua tendência natural de economizar energia quando não há pressão imediata. Considere a analogia da construção. Um edifício robusto não exige pressa na fundação, mas exige uma precisão milimétrica que ninguém vê depois de pronto. A maioria das pessoas quer a cobertura, a fachada e os elogios, mas foge da escavação e do concreto que estruturam o solo. Aplicar isso à sua vida significa entender que, por um longo período, você trabalhará nos alicerces enquanto os outros ao seu redor parecem prosperar com estratégias superficiais. O perigo real não é o fracasso estrondoso, mas o sucesso medíocre que te prende a uma rotina confortável e sem propósito. Quando você aceita viver abaixo da sua capacidade, está, na verdade, desperdiçando o único ativo real que possui. O tempo de vida focado naquilo que realmente tem peso eterno. Muitos buscam fórmulas mágicas para encurtar caminhos, esquecendo que o aprendizado adquirido durante o esforço árduo é a própria competência que garantirá que você se mantenha onde chegar. Se você ganha um privilégio antes de desenvolver o caráter para sustentá-lo, o próprio privilégio se torna sua ruína. O processo, por mais rigoroso que pareça, é um filtro de segurança. Ele elimina aqueles que não estão verdadeiramente comprometidos com a visão de longo prazo. O seu sucesso, portanto, depende inteiramente da sua capacidade de transitar entre a visão do que pode ser e a execução cirúrgica do que precisa ser feito agora. Essa oscilação entre sonhar alto e agir de forma pragmática é o estado mental mais produtivo que um ser humano pode cultivar. Observe que a maioria das distrações que consomem o seu dia foram desenhadas para que você não tenha um minuto de silêncio para ouvir seus próprios pensamentos. Se você não tem uma clareza absoluta sobre quem é e o que está tentando edificar, qualquer oferta de prazer imediato vai desviar a sua atenção.
A disciplina não é um castigo. A disciplina é o preço que se paga pela liberdade de escolher, em vez de ser escolhido pelas circunstâncias. Cada pequena vitória contra um impulso de desistência consolida uma nova estrutura neural que facilita a próxima decisão correta. É um ciclo virtuoso que, uma vez engatado, torna o seu progresso inevitável, desde que você pare de buscar validação em fontes que não compartilham dos seus valores. Sempre que a tentação de relaxar bater à porta, questione qual é o custo real dessa desistência. Não o custo financeiro óbvio, mas o custo da oportunidade perdida. O que a sua versão do futuro, aquela que já colheu os frutos do que você planta hoje, diria sobre o seu momento de desânimo atual? O descompasso entre onde você está e onde você sabe que deveria estar é a faísca necessária para o movimento. Mantenha essa tensão ativa. Não permita que o conforto se torne o seu carcereiro. O perigo de uma vida tranquila é justamente a falta de cicatrizes que atestam que você entrou na arena. Aquele que evita o desconforto, evita o crescimento. Aquele que se expõe ao processo, inevitavelmente emerge transmutado, possuindo uma clareza sobre si mesmo que nenhum livro ou palestra poderia transmitir de forma teórica. A sua resistência à adversidade é testada em pequenas decisões. O modo como você inicia o seu dia, a forma como decide enfrentar uma tarefa complexa que vem adiando, a maneira como reage a uma crítica construtiva, cada uma dessas situações é um laboratório de caráter. Não espere pelas grandes oportunidades para mostrar do que é feito. As oportunidades gigantes são apenas a colheita dos resultados de um padrão de conduta repetido diariamente no invisível. Enquanto os outros olham para o topo da montanha e comentam sobre o quão difícil parece, você deve focar apenas no próximo passo, garantindo que ele seja firme, preciso e alinhado com o destino que você traçou na sua mente. A cadência vence a velocidade quando a jornada é longa. Quem corre e para, deixa que a inércia tome conta. Quem caminha com constância altera a própria realidade à medida que avança, passo a passo, centímetro por centímetro, até que o impossível se torne o seu novo ponto de partida. A estagnação não é um evento súbito, mas uma erosão silenciosa que ocorre quando você passa a aceitar condições que, no fundo, sabe serem insuficientes para o seu potencial. Imagine alguém que vive num cômodo cujas paredes parecem se aproximar centímetros por dia. No primeiro mês, a mudança é imperceptível. No primeiro ano, a liberdade de movimento já foi comprometida. A tragédia não é o teto que desaba, mas a adaptação progressiva à falta de espaço. Para reverter esse processo, é necessário realizar um inventário radical dos seus pactos tácitos com a mediocridade. Quais áreas da sua rotina você parou de questionar por medo de ter que encarar o esforço da mudança? A comodidade, muitas vezes vestida de prudência, atua como um sedativo que paralisa a vontade enquanto você dorme na segurança de um presente morno. O impacto dessa inércia é devastador, porque rouba não o seu dinheiro, mas o seu tempo. O único recurso impossível de recuperar, independentemente de quanto sucesso você acumule futuramente. Considere a natureza dos obstáculos que hoje parecem intransponíveis. Eles não estão posicionados ali para barrar o seu caminho, mas para filtrar quem está meramente interessado de quem está comprometido com a execução. A distinção entre esses dois grupos é a obsessão pela clareza técnica. Enquanto o curioso busca motivação externa para levantar o ânimo, o realizador entende que a disciplina é um sistema de manutenção que opera na ausência total de empolgação. Se você depende de estar bem para entregar o seu melhor, você se torna um escravo do seu estado emocional.
Transformar essa dinâmica exige que você trate o seu trabalho e os seus objetivos como uma entidade separada da sua oscilação interna. A sua vida deve ser operada pelo padrão do dever cumprido e da estratégia refinada, não pelo capricho do cansaço passageiro. É aqui que a maioria se perde. Esperam pela vontade, quando a vontade é, na verdade, um subproduto da ação iniciada sob as piores condições possíveis. Observe como o ambiente ao seu redor reage à sua tentativa de elevar o padrão. Haverá uma resistência instintiva, não porque as pessoas sejam necessariamente más, mas porque o seu crescimento espelha a estagnação alheia, expondo o que elas preferiram abandonar no passado. Isso cria um campo de força de dissuasão que tenta te puxar de volta para a média. O sucesso exige a capacidade de caminhar por períodos de isolamento intelectual, mantendo-se fiel a uma visão que ninguém mais, além de você, pode visualizar com nitidez. Esse processo de depuração de círculos sociais e hábitos mentais é o que realmente define a separação entre o espectador e o protagonista. Não se trata de uma arrogância calculada, mas de uma autodefesa necessária para que os objetivos que você cultivou não sejam corrompidos por agendas que não lhe pertencem. A profundidade com que você encara essa mudança dita a longevidade dos resultados. Muitos alcançam vitórias rápidas por sorte ou ímpeto passageiro, mas a falta de uma arquitetura mental robusta faz com que tudo desmorone diante da primeira crise sistêmica. Você não quer uma vitória efêmera que se torna uma cicatriz de oportunidade perdida. Você quer a construção de uma estrutura resiliente que, mesmo diante de falhas reais, tenha a integridade de se manter de pé. A sua capacidade de análise deve ser constante. O que não pode ser medido não pode ser gerido, e o que você não gere em sua vida cotidiana acaba sendo administrado pelo acaso. É um erro fatal acreditar que as circunstâncias são arbitrárias. Elas são, quase sempre, o resultado de um sistema de decisão que você ativou meses ou anos atrás, muitas vezes em momentos de distração onde o seu foco deveria estar na construção. Existe um detalhe crucial nessa equação que poucos estão dispostos a admitir. O preço da mudança é pago integralmente e sempre de forma antecipada. Você precisa investir o esforço, enfrentar o medo da rejeição e abraçar o desconforto da inaptidão inicial antes de qualquer retorno ser percebido pelo mundo. É um investimento contra a intuição comum, que clama por recompensas imediatas para justificar o sacrifício. No entanto, é exatamente essa a barreira que separa os indivíduos excepcionais dos comuns. Enquanto a grande massa desiste diante da demora do processo, quem compreende a lei do plantio entende que a germinação ocorre no escuro, onde ninguém está olhando. Não tente acelerar o tempo através de atalhos insustentáveis, pois a base da sua construção será proporcional à honestidade com que você encara as horas silenciosas de trabalho árduo. A sua autoridade não vem de palavras nem de aparência, mas do acúmulo silencioso de vitórias diárias sobre os seus próprios impulsos de desistência. Aquilo que você faz quando não há ninguém assistindo é, em última análise, o que dita a qualidade do que você manifestará quando todos estiverem olhando. Não apresse o processo, torne-se digno dele. O que foi semeado no segredo do seu caráter reverbera na eternidade. Muitas vezes buscamos atalhos porque tememos que o esforço não seja suficiente ou que o tempo de Deus demore a chegar, mas a Escritura nos lembra em Gálatas que não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. A sua vida não é um acidente de percurso, é um projeto que o Criador sustenta, desde que você se disponha a ser o cooperador do seu propósito. Parar agora seria ignorar todo o treinamento que o Senhor permitiu que você vencesse até hoje. Mantenha a guarda do seu coração,
Filtre o que entra na sua mente e foque naquilo que é eterno, pois os problemas passam, as circunstâncias mudam, mas a palavra que guia os seus passos permanece firme para sempre. Tudo o que você ouviu aqui sobre persistência e o valor do trabalho silencioso ganha uma dimensão maior quando alinhado com a vontade de Deus. Não é sobre o sucesso aos olhos do mundo, é sobre ser encontrado fiel no pouco. A partir de hoje, cada tarefa, cada desafio e cada hora de dedicação deve ser um oferecimento. Se essa mensagem tocou algo profundo em você e te deu a clareza necessária para seguir em frente, deixe seu amém nos comentários como um selo de compromisso com seu propósito. Inscreva-se no canal para continuarmos fortalecendo nossa fé e nossa disciplina à luz da Bíblia todos os dias. Que o Senhor te fortaleça, te dê discernimento e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Jesus. Amém.